Vamos nessa nossa última videoaula do módulo de sistema nervoso tecer algumas considerações finais a respeito do sistema nervoso dos animais e principalmente fazer uma abordagem sob o ponto de vista clínico, ou seja, considerar um pouco os aspectos anatômicos e clínicos e baseado no nosso sistema nervoso central e sem esquecer que existe um sistema nervoso periférico que, igualmente, quando se pensa na clínica, pode trazer alguma anomalia. Interessante que o médico veterinário da área de neurologia, ao observar o movimento de um animal, que ele de imediato lembre de que região do sistema nervoso é responsável por determinada função que naquele momento é observado como funcionando de modo inadequado. E aí sempre considerando que as disfunções são funções diferentes e muitas vezes são pelo excesso ou muitas vezes também pela diminuição. Daí os prefixos hiperfunção e hipofunção. Bom, clinicamente, quando o animal apresenta sintomatologia nervosa e de nível central, o neurologista ele deve imaginar que existem 6 áreas principais aonde o problema pode estar sediado. E conhecendo a fisiologia de cada um desses segmentos, fica relativamente fácil intuir onde exatamente está o problema, ou seja, qual é a sede do problema neurológico apresentado por aquele animal. Além dessas 6 áreas, que são medula espinhal, o bulbo, a medula oblonga, a ponte, o mesencéfalo, o diencéfalo e os hemisférios cerebrais, alguns ainda poderiam considerar o cerebelo, pois é uma área também do sistema nervoso central que compõe o nosso encéfalo e que apresenta uma sintomatologia bastante característica, uma vez que é o coordenador de movimento, e se torna uma área também que poderia ser considerada aqui como uma das divisões do sistema nervoso central sob o ponto de vista clínico. A medula espinhal nós estudamos e sabemos que ela é a condutora dos estímulos motores que saem do encéfalo e vão para aquelas porções mais distais do organismo do animal. Da mesma forma, trazem os estímulos sensitivos das partes mais distais, das partes mais periféricas, em direção ao encéfalo. Então, a medula espinhal funcional é aquela que permite que ambos os sistemas, tanto eferente quanto aferente, estejam operacionais, estejam funcionais e esse organismo desse animal ele vai ter condições de perceber as alterações da periferia e vai ter condição de responder de modo motor para que haja uma determinada função. E aí nós podemos imaginar que, havendo lesão da medula espinhal no nível cervical, toda a parte voluntária, de movimentação voluntária, pode estar comprometido. Se essa lesão ocorre em um nível torácico, nós vamos imaginar que a parte voluntária anterior a essa lesão vai estar funcional, mas a parte posterior, se é região torácica, então lombar, sacro e coxígea, pode trazer problemas sérios de falta de motricidade ou ainda falta de sensibilidade. Se considerarmos também que a medula espinhal ela também é a via de acesso das vias do sistema nervoso autônomo, nós podemos imaginar também que lesões da medula espinhal podem comprometer o funcionamento do sistema nervoso autônomo. E aí dizemos então que existe uma disfunção autônoma. O mesencéfalo é a segunda área considerada, lembrando que a ponte, que a tronco cerebral ele é dividido em 3 partes, mesencéfalo, a região da ponte e a região do bulbo. O mesencéfalo é a parte mais anterior, é extremamente importante para a movimentação do globo ocular, responsável também pelo controle postural, que é sempre subconsciente, e contém ainda uma formação reticular, que é o grande regulador da consciência. Consciência no sentido de manter o sono e a vigília desse animal. O mesencéfalo, portanto, ele vai ter muita influência no controle do sono, apesar de o hipotálamo ser considerado a estrutura principalmente controladora do sono através de suas áreas, mas a influência mesencefálica é sempre muito grande. O mesencéfalo ele dispõe de um sistema de conexão, também com o sistema auditivo e o sistema visual.
A ponte é a região intermediária, então, do tronco encefálico, contém grande quantidade de neurônios que retransmite as informações do hemisfério cerebral para o cerebelo. Com isso, então, garante a coordenação dos movimentos pretendidos pelos animais e os movimentos realmente executados. E, quando estudarmos a respiração, vocês verão que ele participa da regulação da respiração. Existem centros controladores da respiração, tanto aqueles que provocam a inspiração, como aqueles que provocam ou desligam a inspiração, e com isso vem o movimento então de expiração. Essa região então da ponte é uma região de transição, é uma região de passagem de todas aquelas fibras, ou da grande maioria das fibras, que desce do córtex, do nível cortical, do nível talâmico, e vão chegar até o bulbo e dali, pela medula espinhal, atingir as partes mais periféricas do organismo do animal. A quarta área é a região do bulbo, a parte então posterior do nosso tronco cerebral, e ele contém vários núcleos motores de nervos cranianos e também centros autonômicos que controlam, por exemplo, o coração, a respiração, a pressão sanguínea, o reflexo da tosse, a deglutição e o vômito. Vamos lembrar que quando estudamos reflexos, falamos em reflexos bulbares. E esses reflexos bulbares tinham uma relação também com o controle da respiração, influências que veremos quando estudarmos a respiração, e grande influência também no sistema cardiovascular, que no momento oportuno nós vamos estudar. O que interessa nessa videoaula hoje aqui é pensar no bulbo como uma estrutura que pode estar funcional, então a pressão pode estar normal, a respiração vai estar normal, o reflexo cardiomotor normal, e se uma vez observados os sintomas desse animal e ele incluir hiperfunção ou hipofunção relacionado com funções do bulbo, então eu posso presumir e aí posso passar a intuir qual é a sede do problema daquele animal. E aí, farmacologicamente, nós vamos poder interagir e isso a clínica vai poder abordar melhor isso aí em aulas posteriormente. A quinta área é o diencéfalo. O diencéfalo ele é formado por duas áreas principais, que é o tálamo e o hipotálamo. O tálamo, então, acima e o hipotálamo abaixo. E o tálamo é aquela estação relé que processa os estímulos, tanto sensoriais, que vão se projetar para o córtex cerebral, assim como aqueles estímulos motores que vêm do córtex cerebral para a periferia, através do tronco encefálico e depois medula espinhal. O tálamo, quando se diz é uma estação relé, é como se fosse uma estação de filtro, uma estação de controle, de modulação da energia que tanto chega ao córtex quanto sai do córtex. Sob o ponto de vista motor, o tálamo será importante para que nós consigamos fazer movimentos mais delicados, imaginando que, quando há a intenção de fazer um movimento, uma grande quantidade de neurônios vão despolarizar. É preciso, então, uma estação relé para que faça o controle, para que module toda essa quantidade de energia, para que você possa executar movimentos mais precisos. Da mesma forma, o tálamo ele faz a filtragem das impressões sensoriais. E aí vamos lembrar daquela situação do silêncio. Se nós estamos falando, prestando atenção em alguma coisa, e se de repente eu faço silêncio, vocês podem passar a ouvir sons que, a princípio, não estavam sendo captados pelo órgão de curtir de cada um. O hipotálamo, ele foi motivo de uma das nossas aulas, junto com a hipófise. Vimos que ele tem uma grande importância na regulação do sistema nervoso autônomo, e já devemos, nessa altura, ter visto a aula de sistema nervoso autônomo. Ele tem uma função de controle da adenohipófise, uma vez que a neurohipófise é o próprio hipotálamo, ou seja, uma parte do hipotálamo. Então, a adenohipófise tem a sua função dependente daqueles fatores e hormônios de liberação e inibição produzidos pelo hipotálamo. Vai ser importante no controle da temperatura corporal, da ingestão de alimentos, que vamos estudar na digestão, e do equilíbrio hídrico. Quando estudarmos o sistema renal, vamos voltar a ver isso aí. Mas já lembrando que o hipotálamo é o produtor do hormônio antidiurético, o ADH. Com isso, influencia na função renal.
por último, a sexta área, os hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais são formados pelo córtex hemisférios cerebrais, porque tem o hemisfério cerebral direito e esquerdo, são dois hemisférios divididos então por uma fissura central, e é formado pelo córtex cerebral, substância branca adjacente e gânglios da base, verão isso aí na neuroanatomia. Ele contém estruturas associadas tanto com função sensorial quanto a função motora e com relação também à consciência, sempre imaginando que consciência é o estado de percepção daquilo que acontece ao redor, é o estado então de vigília. Esse sistema nervoso central, ou esse hemisfério cerebral, como dito, ele tem uma parte sensorial, então eu digo que existe um córtex sensorial, da mesma forma existe um córtex motor. E sempre imaginando que essa área do encéfalo dispõe de campos que são relacionados com determinadas partes da periferia do animal. Então, há uma área de reflexão de todas aquelas impressões sensoriais que vêm da periferia e chega numa determinada região. E aí foi criada, inclusive, aquela figura tradicional do homúnculo de Penfield, mostrando áreas onde você tem maior sensação de gustação, áreas que você tem a sensação da língua, do lábio, né, do tato, e não necessariamente na mesma posição no córtex sensorial. E sabemos que esse córtex, que localiza no hemisfério, igualmente ele tem áreas de responsabilidade para movimentos. Então, desenhado nessa área aqui, mostrando a mão de uma pessoa, indicando então que os movimentos da mão são refletidos, ou não são refletidos, nesse caso, né, partem dessa região então do córtex motor. E se temos isso tudo desenhado, fica fácil, ou relativamente fácil, imaginar que um acidente vascular encefálico, um acidente vascular que atinja a região do cérebro, então aí já chamamos de AVC, acidente vascular cerebral, ele vai afetar movimentos específicos, dependendo da extensão da lesão no nível do córtex. De modo interessante, né, em medicina humana isso está bem esclarecido, e imaginamos também que o mesmo ocorra na escala animal, e a clínica vem demonstrando que isso acontece. Há uma área, por exemplo, de visão, mais próximo do occipital, tem uma área mais responsabilizada pelo movimento visual, então aqui um córtex sensor, e aqui o córtex motor, que garante e tem relação com o movimento visual, e temos áreas, né, já conhecidas como sendo a área da inteligência espacial, a área do tato e da sensibilidade, a área do comando motor, do planejamento motor para o salto, né, para andar mais rápido e mais devagar, uma área de direcionamento da atenção, área de memória, área de controle da escrita em humanos, né, área de reconhecimento de objeto, área de sentido da audição, e mostrando então aqui região mesencefálica como sendo responsável aí pelo ciclo de sono e vigília e controle geral da excitação. E o cerebelo como área de controle motor fino. Então, basicamente, olhando essa figura, nós vemos a riqueza, né, de funções que estão representados pelo nosso sistema nervoso central, assim como o sistema nervoso central dos animais. Nem tudo que a gente observa no animal como sendo uma disfunção, como aparentemente sendo uma disfunção do sistema nervoso, na verdade é. O sistema nervoso, por exemplo, é responsável pela consciência. Uma vez tendo perda de consciência, esse problema pode ser de ordem neurológica, mas não necessariamente. O estado de consciência ele é mantido pelo bom funcionamento do sistema ou formação reticular, parte do córtex e parte no tronco cerebral. E isso garante a regulação do ciclo sono-vigília. Lesões nessa estrutura podem, de fato, induzir a um sono cada vez mais profundo, e o sono extremamente profundo é o que se chama, então, de coma. Não pode ser esquecido que as alterações de consciência podem ocorrer em consequência de distúrbios metabólicos gerais. Existe o coma diabético, o coma urêmico e o coma hepático. Um excesso de toxinas circulando no sangue do animal pode levar à perda de consciência. Então, como o envenenamento, em função de uma substância tóxica
que contaminou, que foi ingerida, foi injetada nesse animal e caracterizando um envenenamento, você pode igualmente ter a perda da consciência, porque esses distúrbios metabólicos ou essas intoxicações podem influenciar no funcionamento do sistema nervoso central, relacionado então aí com a consciência. Outra situação seria o animal que apresenta um excesso de sono, a excesso de sonolência. E aí nós sabemos que o mesencéfalo é uma estrutura que faz o controle desse sono vigília. Então o excesso de sono ou os distúrbios do sono muitas vezes são relacionados aí com a doença mesencefálica. O córtex temporal, né, já foi observado que essas lesões do córtex temporal podem levar tanto àquele estado mais depressivo, de extrema passividade, como, eventualmente, pode também trazer para sintomas de agressividade. Um animal se torna mais agressivo em função de lesões aí do córtex temporal. A demência também é uma das ocorrências relacionadas com o meu sistema nervoso central. Essa demência e a incapacidade de reconhecimento do aprendizado é basicamente relacionada com lesões do lobo frontal. O lobo frontal é como se fosse uma área da inteligência, uma área que permite o aprendizado, o reconhecimento, no caso dos humanos, a posição política desse cidadão, a maneira como ele observa e a maneira como ele reage diante dos estímulos políticos, sociais, né? Essa capacidade de assimilar tudo isso aí é típico, né, do lobo frontal. É a área, então, desse aprendizado, dessa consciência. E uma lesão nessa região aí pode trazer essa incapacidade, essa demência, essa desconexão com essa. E partindo assim para o finalmente, nós podemos agora pensar no Goethe, né, do que vale olhar sem ver. E aí nós estamos vendo aí um animal, e a gente ouviu falar em marcha em círculo, né? Mas aí a gente tem que ter o discernimento e ver que nesse GIF, né, o que está sendo observado aí é uma brincadeira do animal, né? De repente ele descobriu o rabo dele e começa então num processo de brincadeira, então dizendo assim, né, correndo ou girando em torno do próprio rabo. É algo que se diz aí coloquial. Também, pensando no Goethe, né, que nós falamos na primeira aula do que vale olhar sem ver, né, basicamente a gente observa aí um gato que faz um movimento, uma acrobacia, para poder pegar um objeto que é lançado para ele. E aí existe uma riqueza enorme de função neurológica nesse momento, né? Vimos aquelas áreas do córtex, então as áreas que têm a capacidade de fazer o cálculo do movimento, então observa-se com que precisão esse gato faz esse movimento. Quando o objeto aproxima, ele pula e ainda consegue agarrar a bola no ar, ao mesmo tempo ele coloca essa bola na boca e organiza o corpo dele para que ele possa então cair com os 4 apoios no chão, evitando uma fratura. Então, isso significa dizer que um globo ocular com um trato tecto-mesencefálico que faz o controle da musculatura do globo ocular para observar um objeto em movimento, então ele está aí, está operacional. O sistema vestibular desse animal funcionando de modo, né, adequadíssimo, vamos dizer, né, os próprios receptores mandando informações para o sistema vestibular e ele consegue, então, mesmo no ar, fazer correções posturais e aí consegue chegar no solo, né, sem maiores danos para o organismo. Então, dá para ficar horas imaginando aí a ação do cerebelo, né, a ação do sistema sensorial desse animal, está utilizando a visão. Então, né, para fechar, pensando no Goethe, né, do que vale olhar sem ver. Para o leigo, simplesmente um ato desse animal. Para nós veterinários, temos que ter condição de enxergar muito mais além do que está sendo mostrado visualmente aí nessa imagem. Por finalmente, né, espero que o sistema nervoso que nós estudamos aqui, passamos uma visão geral desse sistema nervoso e ficamos aqui com a expectativa de que entendam de que é um sistema de complexidade, mas que isso não inviabiliza o aprendizado de cada um de nós. E a área da neurologia é um campo bastante fértil, um campo com bastante oportunidade de trabalho, contando ainda com poucos profissionais nessa área, então pode ser
uma área para que seja seguido e que possa trazer sucesso para cada um de vocês.